A graça e a paz, seja bem-vindo ao nosso canal Sentinelas da Teologia. Esse é o seu canal de teologia, onde nós trazemos comentários e subsídio das lições da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, é sempre uma honra ter você conosco. E esse que vos fala é o professor Anderson Velasquez. Paz e graça, sou o professor Daniel Venâncio e estamos aqui com mais um vídeo do canal Sentinelas da Teologia. E não se esqueça, nós estamos todas as semanas postando vídeos, trazendo subsídios e trazendo comentário das lições da Escola Bíblica. Nós estamos no primeiro trimestre de 2021 e nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E hoje é a lição de número 6, onde nós vamos falar sobre a santificação, comprometidos com a ética do Espírito. E não esqueça, já deixa aí aquele seu like missionário, porque cada vez que você curte, que você deixa seu like em nossos vídeos, os nossos vídeos são mais divulgados, mais irmãos, mais professores da Escola Bíblica são abençoados e edificados com nossos conteúdos bíblicos. E também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos nossos novos vídeos, e assim você fica sempre atualizado. Então já pegue aí a sua Bíblia, a sua revista da Escola Bíblica, você que é professor, monte aí o seu esboço e que Deus use você em mais uma lição. Hoje nós vamos falar sobre a santificação. Então, professor Daniel, santificação biblicamente, teologicamente e na vida do cristão, o que é santificação? Acho que nós já podemos começar pelo texto áureo que está lá em Hebreus, capítulo 12, o versículo 14, aonde o autor vai dizer: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui já fica claro que todos aqueles que desejam se chegar a Deus, desejam ver o Senhor, é preciso que passe por esse processo de santificação. E a santificação do crente, ela ocorre justamente no momento da regeneração. E aí é importante nós linkar esses três processos, digamos assim, né? Para que compreenda, né, professor Daniel, que fala a santificação ocorre no momento da conversão. Alguém pode dizer, então eu já sou santo, não preciso mais, né? Como o professor Daniel, é um processo, né? A santificação, ela tem subdivisões básicas, né? Que nós entendemos teologicamente, para que todos entendamos de maneira prática e óbvia, que são as que o professor Daniel vai comentar, né? Mas no final nós iremos tocar nela de forma mais clara. Aqui nós só queremos pontuar que a regeneração, a justificação e a santificação, eles ocorrem simultaneamente no momento na obra da salvação, quando o Espírito Santo de Deus entra e aplica em nós a salvação. E a salvação, e melhor falando, a santificação, segundo a definição da revista da Escola Bíblica, é a capacidade de viver aqui na terra de modo que enalteça o nosso Deus. Ou seja, nós somos separados para Deus. E aí vem o termo hebraico, né, para a santificação, que é kadosh, que quer dizer separado, cortado, amputado, né? É isso que acontece conosco quando Cristo ele nos salva. Nós somos separados do mundo para viver para Cristo. Lembrando que o nosso Deus, Pedro, escrevendo a sua carta, lá sua primeira carta, no capítulo 1 e no versículo 14, né? Pedro vai dizer que sede santos como é santo aquele que vos chamou, trazendo alusão ao texto de Levítico, aonde Deus vai se apresentar para o povo de Israel como santo. Ou seja, Deus está dizendo que Ele é separado de tudo que é imperfeito, Ele é separado de tudo que é contrário à sua natureza, à sua essência, que é a pureza, que é a santidade. O termo santificação, que o professor Daniel colocou kadosh, que é ser separado.
aí nós entendemos essa separação, separado do pecado, separado daquilo que é impuro. E se existe um padrão de santificação, é porque existe um Deus que é santo. Que é o padrão. Exatamente, nós vemos que na sua essência, aquele que tem a santidade, né, como característica própria, como um atributo que é, né, que pertencente perfeitamente a Deus, que é a santidade. Nós vamos ver que quando Isaías ele tem um encontro com Deus no templo, nós vamos ver que os serafins cantavam Santo, Santo, Santo. A tríplice expressão da palavra santo no texto bíblico está enfatizando que ninguém é mais santo, ou de outra forma, que Deus é mais santo que tudo e que todos. Deus ele é plenamente santo. Deus ele é completamente puro. Não há defeito, não há pecado, nem mesmo há o desejo de pecado em Deus. É aí que nós vemos por isso ser separado. É por isso que Deus ele está além. É por isso que Deus ele está separado de toda a sua criação. Porque a criação, falando de ser humano, de homens, ela é corrompida. Todos nós somos pecadores. Isaías vai dizer que as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e Deus. É por isso que o cristão precisa de santificação. É por isso que o salvo, que o crente precisa deste processo de santificação. E até enfatizando essa questão que se existe santificação porque nós temos um padrão perfeito que é Deus, por isso que tem esse termo santificado, separado. Quando nós olhamos para qualquer pessoa, por mais que ela fale bonito, por mais que ela tenha qualidades, por mais que ela cante bonito, uma pessoa que tem uma boa aparência física profissional, você olha para aquela pessoa, nossa, como ela fala bonito, como ele prega bonito. Mas quando você olha para os defeitos, para os pecados daquela pessoa, os seus pecados ofuscam a beleza, ofuscam suas qualidades. Por mais que a pessoa pregue bem, os seus pecados tiram o brilho da sua pregação. Por mais que alguém cante bem, quando nós olhamos para os defeitos, pecados daquela pessoa, ofuscam o brilho do seu louvor. Por mais que alguém que seja belo, estereotipamente, né, no seu exterior, no seu físico, você fala, nossa, que pessoa bonita. Mas quando você olha para os defeitos, para os pecados dessa pessoa, tiram o brilho, tiram a beleza, né, daquilo que deveria ser belo. Agora Deus não. Deus, nós podemos dizer, Deus ele é poderoso, mas também ele é santo. Deus ele é perfeito e ele é santo. Deus ele é onisciente, conhece todas as coisas, sim, e também ele é santo. Deus é onipresente, sim, e Deus é santo. Deus é onipotente, sim, e Deus é santo. Como ninguém diz, Deus tem todas as perfeições e Deus é santo. Aí a santidade de Deus caracteriza a beleza de Deus. A beleza, a santidade é a beleza, mostrando que ele é perfeito, belo, não há defeito, não há mácula, não há erro, não há falha. É por isso que nesse processo de salvação, para que tenhamos uma comunhão com Deus, é necessário a santificação. E este processo, ou este padrão de perfeição, de pureza, de santidade, já é manifesto no Antigo Testamento. Exato. Quando Deus ele começa a separar um povo, Exato. um local, né? Objetos que seriam usados neste local para a adoração de Deus. O local, o templo, né? Começa com o santuário, depois vai o templo. E essa separação de utensílios, de objetos, que serão usados na adoração. E isso serão usados para a glória de Deus no templo, já são novamente uma tipificação dos membros da igreja que são úteis hoje para a obra. Hoje a gente ainda tem as pessoas, infelizmente, fazem um certo misticismo em cima disso. Porque eles pegam as coisas lá do Antigo Testamento, vamos consagrar esse violão para a igreja. Não, o que tem que estar consagrado, santificado, somos nós. As coisas, os utensílios, são materiais, não deve ser comparado com o templo lá do Antigo Testamento, na Pastor Daniel. Né? Não deve ter um misticismo. O que é santificado, o que deve ser santo na obra de Deus, somos nós, que nós somos os instrumentos, a igreja, o corpo de Cristo, que precisa desse processo, essa posição de santificação. E lembrando que estes elementos que nós citamos,
um povo escolhido para ser seu povo, aí Pedro vai dizer, né, santo, um povo santo, né? O templo, os utensílios, tudo isso aponta para a obra que será realizada por Cristo no Novo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento é símbolo, né? Tudo que está no Antigo Testamento aponta para um cumprimento em Cristo Jesus. Então, nós vemos que realmente, como foi falado pelo professor Anderson, não é porque estes elementos eram separados para o serviço que hoje nós também vamos fazer igual. Lógico, idolatrar utensílios dentro do nós dedicamos ao uso do Senhor, mas não quer dizer que aquele objeto, se o ímpio tocar, vai morrer porque é santo. Não, não é isso. Dentro do templo onde nós hoje, da casa de oração, que seria o templo, o local físico onde nós prestamos culto, não tem ali dentro um local mais ou menos santo. É um local. Agora nós... Quem santifica o local somos nós, o crente. Exato, né? O corpo de Cristo, ele quer a igreja que santifica através da obra de Cristo, que torna aquele local um local de adoração a Deus. Então, irmãos, a santificação do crente, ela é uma obra de Deus, né? Porque completamente, Deus é o padrão de santidade. Então, nós somos separados por Deus para a santidade por meio de Jesus Cristo. E esta aplicação na nossa vida, ela ocorre através do Espírito Santo. Então, olha mais uma vez a Trindade agindo através da sua obra maravilhosa na vida do cristão. Então, a santidade, entrando na questão técnica da santidade, né? A santidade de Deus deve ser refletida em nossa vida da mesma forma que o fruto do Espírito é. Lembrando que quando nós temos o fruto e praticamos esta obra na nossa vida, porque lembrando que o fruto diz respeito ao nosso caráter, quando nós temos um caráter íntegro diante de Deus, tendo o fruto em evidência, a santidade ela aparece. Exato. Ela aparece. Porque tem gente que pensa que assim, a santidade é, eu recebi uma luz, né, tem uma áurea branca na minha cabeça. Eu uso uma roupa tal, eu oro tantas vezes ao dia. Não, é como se eu uma coisa mística, né? Exato. A santidade, ela é visível, ela é perceptível, ela é comunicada através das coisas que fizemos, da vida que nós levamos. A santidade está relacionada à questão ética do nosso viver. E assim, o professor Daniel comentou muito bem que a santidade, a santificação é como uma expressão do fruto do Espírito. Ou seja, a expressão do fruto, como o professor Daniel disse, é a expressão do caráter do Espírito Santo em nossa vida. E a santificação também faz parte desta expressão da ação, do caráter e desta nova natureza gerada pelo Espírito Santo. Novamente, a pessoa natural, o ser humano sem a ação do Espírito Santo, ele não tem desejo de santificação. Ele não pode ter obra de santificação, porque isto é operado por Deus por meio do Espírito Santo de Deus. Assim como o fruto é fruto do Espírito, como diz, não é o fruto do Anderson e nem do professor Daniel, é fruto do Espírito que o Espírito produz na vida do professor Anderson e na vida do professor Daniel. Assim também nós vamos falar mais detalhadamente no decorrer da lição, que a santificação também é algo produzido por Deus, por meio do seu Espírito Santo, manifestando o caráter do Espírito Santo na vida do cristão. E assim, professor Daniel, a questão também, ainda para nós já logo encerrarmos essa questão da santificação no Antigo Testamento, o Antigo Testamento também mostra para nós bem claro que já no Antigo Testamento, sempre foi, né? É a obra de Deus a santificação, como o professor Daniel falou. Deus escolhendo um povo para ser separado. Deus transmitindo a sua palavra, que seria o padrão de santificação. Então Deus escolhe o povo e Deus mostra o padrão através da palavra. E também nós vemos Deus produzindo santificação. Novamente nós trazemos o acontecimento de quando Isaías tem encontro com Deus no templo. Que quando Isaías se encontra com Deus,
O texto vai nos mostrar que quando ele se depara com aquele ser santo, aquela, a glória de Deus, santo, puro, com os serafins cantando santo, 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 a santidade de Deus, a compreensão de Isaías sobre Deus, a revelação de Deus para Isaías, a santidade de Deus, a compreensão que Isaías teve da santidade de Deus, manifestou o pecado de Isaías. É por isso que Deus é o padrão. Quando nós temos uma compreensão correta, verdadeira e bíblica de Deus, a santidade de Deus traz à tona a vergonha dos nossos pecados, professor Daniel. E aí nós vamos ver que Isaías, essa revelação de Deus vai gerar arrependimento. Ele vai dizer, nossa, ai de mim, porque eu estou diante do Rei da Glória, que era santo, e sou um homem pecador, de impuros lábios, que habito no meio de um povo pecador de impuros lábios. Então é interessante nós lembrarmos que o fruto do Espírito são elementos que fazem parte do caráter do ser de Deus. Deus é amor, Deus é paz, Deus é benigno, Deus é manso. Da mesma forma como também a santidade faz parte do caráter de Deus. E Deus é santo. Exato. Então, como cristãos regenerados, nós devemos buscar e viver este modo de vida que agrada a Deus. Somos salvos por Cristo e para viver para Cristo. Então, e este viver para Cristo deve ser demonstrado através da nossa santificação, que vai levar o nome de Cristo a ser glorificado através das nossas obras, através da nossa postura. E assim, professor Daniel, novamente essa questão que é uma obra de Deus, que nós vamos ver que lá naquele dia Deus vai purificar o pecado de Isaías. É Deus quem vai, através de um serafim, tirando uma brasa do altar, é Deus quem vai purificar o pecado. E nós vemos que lá no Antigo Testamento Deus já tinha uma promessa desta obra de santificação na vida do seu povo. Nós vemos lá em Jeremias, Nós vemos lá em Jeremias no capítulo 31 de Jeremias, e o versículo de número 31, olha o que Deus vai dizer. Eis, aí vem dias, Deus está falando de coisas que viriam futuramente. Vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança. Aqui Deus está fazendo a promessa da nova aliança que seria feita pelo sangue de Cristo. Tinha a antiga aliança, que era através da lei, aonde o homem precisava, pelo seu esforço, tentar cumprir a lei, mas Deus já vai falar de uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha só, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. O que é isso? Qual foi a primeira aliança? A primeira aliança, quando Deus tirou o povo do Egito, foi a aliança da lei que Deus deu para Moisés. Por que aqui Deus está dizendo através do profeta que o povo quebrou, anularam a aliança? Porque se a aliança era o cumprimento da lei, quando alguém comete pecado, ele anulou a aliança. Porque ele quebrou a aliança, ele cometeu o pecado. Então o povo, a nação, o ser humano, ele quebra essa primeira aliança porque todos pecam. Aí Deus diz que vai vir uma nova aliança. Olha o que ele vai dizer no capítulo 31 do profeta Jeremias e o versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei. Quer dizer, eu vou colocar lá dentro, eu vou escrever na mente deles as minhas leis, e também no coração eu as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o seu povo. O que Deus está dizendo aqui? Que Deus colocaria na mente e no coração. O povo iria desejar e amar a lei de Deus. Ou seja, o povo ia amar e desejar uma vida de santidade. Através do que Deus imprime essa lei? Através da ação do Espírito Santo, que nós vamos ver agora mais adiante, que é a obra da salvação, que é trina, Pai, Filho e Espírito Santo. E a santificação, ela tem 3 estágios. Primeiro, ela começa na regeneração. Lá em Tito, capítulo 13, versículo 5,
Paulo escrevendo a Tito vai dizer: Ele nos salvou não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então ele começa na regeneração, também ele se estende por toda a vida. É por isso que Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 12 e versículo 13, Paulo vai dizer: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às paixões. Também não ofereçam os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, Paulo está dizendo que a santificação ela é um processo que se estende durante a vida. E quando fala lá em Filipenses capítulo 1 e versículo 6, Paulo vai dizer assim: estou ciente de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então, ela começa na regeneração, ela se estende por toda a vida e se completará na glorificação, quando o Senhor voltar. E para isto Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 52, que no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então é importante nós deixarmos bem claro que esse processo está relacionado ao que João vai dizer na sua primeira epístola, né? O já e o ainda não, né? A santificação ela é posicional, ou seja, no momento da regeneração nós já somos santificados mediante o poder santificador de Cristo. Então, diante de Deus, quando Deus olhar para nós, vê em nós a obra do seu Filho, que é perfeita. Então, diante de Deus, o nosso estado é de santidade, de perfeição, de pureza. É a questão que o Sr. Daniel comentou, oposição, que nós vemos que a santificação ela pode ser vista em 3 estágios ou em 3 divisões. A primeira que o Sr. Daniel está colocando, né, que é posicional. Ou seja, a obra de Cristo na cruz nos declara santos. Como assim? Nós somos pecadores. Os nossos pecados nos caracterizam e nos condenam como pecadores. Só que, como nós falamos, há um padrão de santidade que é Deus. Para ter comunhão com esse Deus, ser aceito por esse Deus, é necessário ser santo. Então a obra de Cristo na cruz nos coloca na posição de santos, como se nós nunca tivéssemos cometido o pecado. É por isso que Isaías vai dizer: ele foi moído pelas nossas transgressões e foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo, a ira que era pelo nosso pecado, Cristo sofreu. Então, posicionalmente, Deus nos coloca hoje, quando Deus olha para nós, aí entra também entra o já e ainda não. Porque nós ainda somos pecadores, porque ainda cometemos pecado. Mas pela obra de Cristo diante de Deus, nós já somos santos. Por quê? Porque Cristo, na sua morte, no seu sangue, nos torna santificados. A nossa posição muda. Exato. De inimigos para amigos de Deus. Para filhos, né? Pecadores condenados à morte, agora salvos sendo reconduzidos à vida eterna. Nós estávamos separados de Deus e agora o véu do tabernáculo lá se rasgou de alto a baixo e esta divisão ela foi desfeita e nós somos reaproximados a Deus. Porque o que fazia separação era o pecado e é o pecado. Então, se Cristo nos declara santo pela sua obra na cruz, então hoje nós podemos ter comunhão com Deus graças a essa obra. Então, posicionalmente, a santificação pode dizer né, diante de Deus, pela obra de Cristo, somos santos. Mas ainda
contudo, ela também é progressiva. Ou seja, nós temos que dar essa resposta diante dos homens, diante das pessoas, diante deste mundo. E aí é que entra a obra do Espírito através do fruto que vai mudar o nosso caráter. A nossa vida agora vai ser uma vida pautada nos princípios bíblicos e não mais nos princípios mundanos, não mais nas obras da carne. E quando nós lemos a Epístola de Pedro, que é a leitura bíblica em classe da revista, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23, se nós formos destacar o versículo 14, olha só, Pedro vai dizer assim, como filhos obedientes, não vos conformandos com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Versículo 15, a parte B, nós também mudamos a nossa maneira de viver. Versículo 17, parte final, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Versículo 18, parte final, fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. E o versículo 22 vai dizer, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Ou seja, essa santificação progressiva está relacionado à nossa mudança de vida, a resposta que nós damos para o mundo, para as pessoas que nos observam como crente, como igreja. É aquilo que Paulo vai escrever: aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que mentia não minta mais. Ou seja, Paulo está dizendo que, olha, estas obras da carne são passado, a vossa natureza mudou. Vocês agora foram regenerados, receberam uma nova natureza com um padrão definido que é Deus. Então vocês devem buscar esse padrão. E aí é que ele é progressivo, porque à medida que nós vamos andando mais parecidos com Cristo, nós vamos sendo, mais o nome de Cristo vai sendo glorificado e menos desejo pelas coisas do mundo nós vamos tendo. Por quê? Como o Anderson falou logo do início, o Espírito Santo ele muda as nossas vontades, ele muda o nosso coração. Ele gera uma nova vontade. Ele aperfeiçoa os sentidos caídos que foram danificados por causa do pecado. Ele muda essa realidade na nossa vida. E assim, professor Daniel, também Paulo, na carta aos Romanos, ele vai comentar isso, que ele vai comentar que nos nossos membros ainda há uma lei que é a lei do pecado. Mas nós sabemos que fomos salvos pela graça, somos declarados santos pela obra de Cristo. Olha que Paulo vai dizer no capítulo 6 da sua carta aos Romanos, no versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais como escravos. Aqui Paulo ele vai falar um pouquinho da posição, que na cruz, o velho homem, o pecado, nos coloca uma posição hoje de santificados. Tá, mas já que eu estou numa posição de santificado, professor Daniel, então eu posso viver uma vida de pecado? Aí Paulo vai dizer lá no versículo 15 do capítulo 6. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, olha o que vai dizer, mas graças a Deus,
porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fala com o homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais. E o fim delas é a morte. Agora nós somos servos de Deus. Aqui está, olha o que Paulo vai dizer, mas graças a Deus, que ele fez pela graça, que nós obedecêssemos de coração. Aqui entra novamente o que o professor Denal falou. Nós não somos salvos pelas obras da carne, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é aquela promessa que Deus fez lá em Jeremias que citamos. Hoje a obra do Espírito Santo nos faz desejar, nos faz amar, nos faz ter vontade e prazer de ser fiéis a Deus, de não ter mais uma vida escravo do pecado, mas agora ter uma vida na justiça, porque o pecado trazia vergonha e morte. Agora a santificação, a santidade, a vida de acordo com o padrão de Deus é justiça para a vida eterna em Cristo Jesus. E também, professor Anderson, é importante nós frisarmos que a santificação, aí entra a questão prática, né? Ela afeta toda a pessoa. Intelecto, exato, emoções, vontade e o corpo físico. Desejos, exato. Quando nós falamos que afeta todo, é todo mesmo. Com relação ao intelecto, lá em Colossenses capítulo 3 e versículo 10, Paulo vai dizer: e se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, o nosso intelecto, nós não somos mais ignorantes com relação às coisas de Deus, porque agora o Espírito Santo nos traz esse conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o nosso intelecto, se o nosso conhecimento, ele abriu agora para as coisas de Deus, isso quer dizer que se eu peco conscientemente. E esse pecar não deve mais estar presente na nossa vida como algo corriqueiro, como algo normal, e sim como acidente, ou seja, eu estou me esforçando, mas em algum momento a gente comete alguns deslizes, mas logo vem o arrependimento. Por quê? Porque o nosso ser, a nova natureza que está em nós, ela não coaduna com a prática do pecado. É aquilo que aconteceu com Davi, no capítulo 51 de Salmos, né? Quando ele peca, logo ele diz: Senhor, crie em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim o espírito reto, e mais, torne a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, o pecado afastou a graça da sua vida, a alegria, o prazer de viver. E isso é muito importante, professor Daniel, porque falando de santificação, quando nós falamos que a igreja, o cristão tem que buscar santificação, a pessoa que pode achar que o cristão não peca mais, não pode mais pecar. Mas daí João, ele vai dizer na primeira carta de João, dizendo: aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Novamente, irmãos, agora a nova natureza vai nos capacitar e colocar desejo daquilo que é santo, ter vontade de fazer o que é santo. Mas ainda temos uma natureza aqui, que é nosso membro, nosso corpo, que infelizmente muitas vezes vai nos levar a cometer deslizes e pecados. É por isso fica bem nítido, que nós precisamos até o final de Cristo, porque nós somos declarados santos, já eu ainda não, mas ainda somos pecadores porque ainda pecamos. E aí, como o professor Daniel falou, o cristão agora é acidental. É o que o João também vai falar nessa primeira carta. Que aquele que é nascido de Deus, olha só, que Deus o salvou, que Deus gerou uma nova natureza, ele não vive na prática do pecado. O que é isso?
João não está dizendo que o cristão agora, depois que ele é salvo, ele não comete mais pecado. Ele está dizendo que não vive na prática, ele não vive corriqueiramente. O pecado não é uma rotina. Aquele pecado ele não vive cometendo o mesmo pecado diariamente. Ele comete pecado, deslize sim, mas ele não vive mais na prática. Não é aquela pessoa que, né, ele pode até de repente ter um deslize de falar uma mentira, mas ele se arrepende, ele não quer aquilo. Mas não é aquela pessoa que todo dia ele mente, ou seja, ele não vive na prática. Mas, infelizmente, enquanto estiver nesse corpo, estaremos sujeitos ao pecado. Mas com uma nova natureza que nos conduz, nos inclina para aquilo que é bom, justo e santo. Com relação às nossas emoções, que também são afetadas com a santificação, nós agora temos em nossas vidas o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, que Paulo vai falar lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, e quando nós lemos em Pedro capítulo 2, versículo 11, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, Pedro vai dizer: amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que não se abstenham, melhor, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ou seja, coincidindo com o que João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 15, onde ele vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que é no mundo, né, a concupiscência da carne, a concupiscência da vida, dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, e tudo isto passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, as nossas emoções, tudo aquilo que diz respeito aos nossos sentimentos, né, as nossas vontades, elas são transformadas para viver para a glória de Deus e não mais para viver segundo as obras da carne. Com relação também ao corpo físico, né, que também sofre esse processo de santificação, Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é só a minha vontade, mas as práticas, as minhas ações. Exato. E nós podemos citar 2 pecados contra o corpo que são gravíssimos e que atingem direto o mandamento, né, não matarás, que é o adultério. A Bíblia fala bem claro nisso, né? Bem claro lá em Coríntios, quando Paulo vai tratar a questão do adultério. Aquele que adultera com uma mulher, ele comete pecado contra o seu próprio corpo, ou seja, está trazendo mal, está... Aí ele está falando da prostituição, né? Aquele que se deita com uma prostituta, uma prostituição, ele está contaminando, ou seja, todo o pecado sexual, né? Ele está cometendo o pecado com o seu próprio corpo. Ele vai dizendo isso que você está afetando. E não é à toa, né, Anderson, que a AIDS é uma doença que mata e não tem cura. Existe um tratamento para remediar, mas não tem cura. O que é a AIDS? A AIDS é resultado de relacionamentos ilícitos, né? Porque se um casal, um homem ou uma mulher que se casam, né, santificados conforme a doutrina bíblica, não tem por que se contaminar. São feitos cientificamente falando, né? Exato. A ciência nunca provou que uma pessoa que teve o seu par durante a vida inteira contraiu essa doença, né? E isso tudo por causa do pecado da infidelidade. Então, a prostituição é um pecado contra o corpo. E o outro pecado também gravíssimo é a drogadição. Bebidas alcoólicas, qualquer droga que traga malefícios ao corpo é uma afronta contra o mandamento não matarás. Ou seja, você está denegrindo, você está matando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, como Paulo vai falar lá em Coríntios. Então, a santificação ela deve alcançar todas as áreas da nossa vida. E aí, irmãos, se encaminhando para o final, é inconcebível uma igreja que se diz Igreja de Cristo, pessoas, membros da igreja que se dizem santo e vivem
brigando, trazendo contenda, rixas entre os irmãos. É inconcebível, porque esses elementos não fazem parte do viver cristão, não fazem parte do caráter cristão, não fazem parte da vida no Espírito. Esse viver faz parte da vida na carne. Então, tem que haver aí uma reflexão e refletir sobre o que está acontecendo. Se Cristo nos chamou para a santidade, a nossa vida, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, tudo que fizemos deve glorificar a Deus. E assim nós vemos que Deus é tão misericordioso porque o homem natural não consegue buscar a santidade porque nos seus membros há o pecado. E nós vemos que toda essa santificação, né, que nós vemos ela dividida em três momentos, como a posicional, ou seja, nós somos declarados santos por aquilo que Cristo, o Filho, fez na cruz. A processual, que é o processo, né, da santificação, o progresso, que é a obra do Espírito Santo, porque Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, né, capítulo 1, versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus. Então nós vemos que a Trindade, o Filho pela sua obra na cruz nos declara santo, né, a santidade de posicional, a obra do Espírito Santo, lavar regenerador, nos leva a buscar a santidade, nós somos chamados para a santificação do Espírito, é uma obra do Espírito, e também a santificação, que é a final, que vai ser quando vai haver a transformação, o arrebatamento, quando o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, quando vai ser o plano final, né, do grande Deus Pai. Então nós vemos, por isso já eu ainda não. Já somos declarados santos? Sim, mas ainda cometemos pecado. Já a obra da santificação já atua na nossa vida? Sim, já, mas ainda não completamente. Ela vai ser completa e perfeita só quando este corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade. Já e ainda não. Já somos santos? Sim, mas ainda não completamente. Só isso no final, quando o Espírito Santo, o Pai e o Filho completar essa obra na glorificação. Anderson, e a beleza da santificação qual é? Romanos capítulo 6 e versículo 22, recapitulando o que já foi lido. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, à medida que crescemos em santificação, nos tornamos mais parecidos com Cristo. Amamos mais, temos, né, uma paz mais intensa, vivemos uma vida maior alegre, comunhão, temos gozo, temos a satisfação. E aí eu me lembrei agora do livro do John Piper, que fala da plena satisfação em Cristo. Ou seja, a satisfação do cristão está em Cristo. Viver para a glória de Cristo para alcançarmos a vida eterna. E aí aqui, professor Daniel, aqui entra a santificação. Agora, ou seja, menos eu desejo o pecado, menos eu pratico o pecado, menos eu penso e busco as coisas da carne. Isso é santificação. A santificação é resultado, quanto mais eu amo a Deus, sou parecido com Cristo, menos do pecado eu tenho, menos da carne eu tenho, menos comunhão com o pecado, menos desejo. E aí nós vamos ficando nessa questão, né? Mais felicidade. Por quê? Porque o pecado traz tristeza, o pecado traz vergonha, o pecado ele destrói a família, ele destrói o meu caráter e o meu corpo. Então, quanto menos comunhão com o pecado eu tenho, mais alegria eu tenho, mais paz eu tenho, mais felicidade, porque toda aquela infelicidade, aquela sujeira, aquela vergonha que o pecado me traz, eu estou santificação, me separando do pecado e para Deus. E finalizando aqui a minha participação, Anderson, gostaria de citar a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1 ao 3, falando dessa beleza da santificação, né? João vai dizer assim, capítulo 3 dessa primeira epístola, versículo 1 ao 3: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer, aqui é que vem o convite à santidade, e qualquer que nele está, e qualquer que nele tenha esta esperança, purifique-se a si mesmo como ele é puro. Exato. E Deus seja glorificado em nossa vida e que esse desejo possa ser um desejo latente, uma busca real, diária, para alcançarmos este momento que está logo ali, que é a glorificação do cristão, ou por ocasião da morte, né? Ou por ocasião do arrebatamento, quando a trombeta soar, aí este corpo que morreu vai ressuscitar e juntamente se encontrar com os que estiverem vivos nessa ocasião, se encontrar com o Senhor nos ares, aí seremos transformados e aí sim, seremos semelhantes ao Altíssimo e viveremos uma vida plena de santidade, de pureza, de perfeição, ao lado do nosso ideal, nosso padrão ideal, que é Deus. E por que essa esperança nos santifica? Por dois motivos. Porque quem tem essa esperança crê na obra de Cristo. E a fé em Cristo nos torna santos pelo sangue da cruz. E também quem deseja este dia, ele sabe que ele precisa ter uma vida, como Jesus disse, não pode estar com o coração contaminado com a coisa do mundo, mas ele sabe que ele precisa guardar o noivo como uma noiva pura que espera o seu noivo. Então que Deus abençoe sua vida e vamos buscar os meios de santificação, né, pastor Daniel? Que são os meios de graça, né? Leitura da palavra, oração, jejum, adoração, comunhão, para que nós cada vez mais sejamos cheios de Deus, do Espírito Santo de Deus e menos do corpo, menos do eu carnal, para que possamos, né, cada vez mais parecido com Cristo, desfrutar dessa obra da santificação operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Deus Pai. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e até o nosso próximo vídeo. Amém. Que Deus abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo